Olá, colaboradores do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Eu sou Edivan Mendes, engenheiro de segurança do trabalho da unidade, e venho aqui, através dessas videoaulas, trazer a integração de segurança do trabalho. No caso, a questão da reciclagem desse treinamento que vocês já tiveram quando entraram aqui na unidade. Essa é uma forma que a gente encontrou de reciclar e fazer de forma continuada esse treinamento de segurança do trabalho. Gente, vamos falar agora sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs, regulamentados pela NR6, também do Ministério do Trabalho e Emprego. Qual é a definição? É todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos à segurança e à saúde do trabalho. E para ser considerado EPI, necessariamente ele precisa possuir esse certificado de aprovação. O que é esse certificado de aprovação? É um laudo expedido por um laboratório específico da área daquele EPI, que vai fazer diversos testes naquele equipamento e ver se realmente ele existe a proteção que ele se propõe, que ele se propõe ter. Por exemplo, um respirador PFF2, ele para ter o seu certificado de aprovação, ele passa por testes, certo, de resistência dos elásticos, de filtragem, dos aerossóis. Se ele filtrar menos de 94% dos aerossóis, ele não recebe esse certificado de aprovação, ele tem que filtrar pelo menos 94 ou 95% desses aerossóis, dando só um exemplo. Da mesma forma, o protetor auricular ele precisa dar atenuação ali do ruído que ele diz que dá, certo? E para isso existem laboratórios credenciados pelo Ministério do Trabalho que fazem esses testes e emitem esse certificado, Cada EPI vem gravado nele um número de CA, certo? Que é específico àquele EPI e àquele fabricante, certo? Que é dado por esse laudo desse laboratório que eu informei. E agora, só para exemplificar, os tipos de EPIs que a gente pode encontrar no segmento hospitalar, o óculos de proteção é essencial, na proteção do colaborador, a segunda causa dos acidentes aqui do hospital faz relação ao material biológico do paciente no olho, desprotegido do profissional, então a gente sempre alerta o uso efetivo do óculos de proteção pelo profissional quando estiver fazendo qualquer procedimento com o paciente. É importantíssimo o uso do óculos de proteção. Nós temos esse de ampla visão, que ele cobre o óculos, ele tem tamanho suficiente que cobre o óculos de grau do profissional, então, mais que você use o óculos de grau, tem como você fazer o uso concomitante com o óculos de proteção, certo? Respirador em 95 PFF2, que a gente já comentou, certo? Face Shield, protetor facial, respirador PFF3, que é mais utilizado para proteção de radionuclides, que a gente não tem aqui no hospital, certo? Ele oferece uma maior retenção de partículas e aerossóis do que o PFF2 e a N95, certo? Calçado de segurança, algumas funções recebem aqui no hospital, principalmente a CME, pessoal de rouparia, certo? A gente do SESMIT definiu o sapato específico para a área com CA, que ofereça realmente a proteção ali dos riscos que eles se encontram. Avental impermeável, aquele avental impermeável de manga longa, de alta gramatura, ele tem o CA também. A gente também vai encontrar alguns aventais de menor gramatura que não possuem CA, mas são para outros tipos de proteção, principalmente proteção de isolamento por contato, usa esse avental de menor gramatura, certo? As luvas de procedimento, as máscaras cirúrgicas, gorro, certo? E propés entram nos materiais de proteção que não são obrigatórios possuir CA, naquele certificado de proteção, por serem material descartável, certo? De menor complexidade, a norma permite que eles não tenham o certificado de aprovação que a gente comentou, mas eles são material de proteção, não são considerados EPIs, certo? Não necessariamente precisa ir para a ficha individual de EPI do colaborador, certo? Mas eles são material de proteção importantíssimos para a paramentação do profissional e a consequente proteção, certo? A luva estéreo, essa sim já vem com certificado de aprovação, que é um EPI aí com maior especificação, com mais detalhe,
A questão da esterilidade, né, requer aí um processo de fabricação ainda mais rigoroso, então ela vem com um certificado de aprovação, certo? Então, só para a gente diferenciar aí que existem equipamentos, né, EPIs com o CA, conforme a gente falou, e existem materiais de proteção, que a gente também encontra na área hospitalar, né, que não necessariamente possuem CA, mas são importantíssimos e necessário o uso pelo profissional. Bem, pessoal, a NR6 ela também traz as obrigações do empregador quanto ao EPI, né? O que a empresa deve fazer relacionado ao EPI? Adquirir o tipo de EPI adequado à atividade do colaborador, fornecer ao colaborador somente EPI aprovado pelo Ministério do Trabalho para aqueles EPIs ali que são obrigatórios à existência do CA, certo? Treinar o trabalhador sobre o seu uso adequado, que a gente faz nesse treinamento, faz em loco, faz na integração do colaborador, certo? Ele fazer o uso adequado dos EPIs para que os EPIs realmente ofereçam a proteção que ele precisa. Certo? A empresa tem que tornar obrigatório o uso desse equipamento, né? Existe um custo alto por trás disso. Então a gente tem que realmente, e nessa hora a gente conta muito com gestores que estão ali no corpo a corpo com seus colaboradores no chão de fábrica, né? Ali no hospital realmente, para que eles façam o uso efetivo desses EPIs, tanto para a proteção deles, para também justificar esse investimento que a SPDM faz em EPI, que não é baixo. Substituir esse EPI imediatamente quando for danificado ou extraviado, certo? A empresa deve, o colaborador chega no SESMIT e fala o que ocorreu. A gente sempre pede que leve o EPI antigo para a gente avaliar, mas isso não é indicativo de que não vai receber o outro. A gente ouve o colaborador, entende e substitui o EPI, certo? Obviamente, casos fora da curva, em onde a gente identifica algum mau uso, a gente orienta o colaborador novamente, retreina e, se isso persistir, a empresa também pode agir com medidas administrativas para aquele colaborador em que foi identificado aquele mau uso do EPI, certo? Ela pode aplicar algumas sanções dentro do fluxo dela de medida administrativa. A empresa tem que se responsabilizar pela guarda e a higienização e a manutenção periódica desses EPIs, certo? Por exemplo, a gente tem respiradores de cartucho, né? Pessoal da CME e rouparia, a gente tem que acompanhar, né, se esses EPIs estão em perfeitas condições, se o filtro tem que estar trocado no período certo, não pode passar do período da troca do cartucho, então a gente faz esse acompanhamento também. Certo? Então, essas são as obrigações da empresa relacionadas ao EPI. E para nós, colaboradores, né, a NR6 também traz as nossas obrigações enquanto funcionário, certo? Que são usar os EPIs apenas na finalidade a que se destina, aqui na instituição, né? Obviamente, se você recebe esses materiais de proteção, tem um estudo do SESMIT por trás, da CCIH também, para definir esses materiais para a sua proteção. Então, eles precisam ser utilizados durante a execução do trabalho, né? Isso aí fica bem óbvio, a norma traz para não deixar brecha, certo? Precisa se responsabilizar pela sua guarda e conservação, né? Ele não pode estar deixando em qualquer lugar para não ser extraviado, certo? Tem que observar a conservação desse EPI, qualquer alteração, comunicar imediatamente à chefia e ao SESMIT para a gente providenciar a troca. Certo? Então, comunicar à empresa qualquer alteração que eu torne próprio para o uso, certo? Então, o colaborador tem também as suas obrigações e deveres relacionados a essa proteção individual, certo? E aqui é só um modelo de ficha de controle de EPI, cada colaborador tem a sua, onde a gente vai fazendo o registro aqui à medida que vai sendo fornecido, que aí também é um objeto que a gente observa a periodicidade de troca, a gente faz várias análises em cima desse documento para identificar o mau uso também, e principalmente se o colaborador está tendo uma constante recebimento daquele EPI ali. Quando a gente identificar alguma brecha, a gente também aciona o colaborador, tenta entender por que ele não está pegando esse EPI, tendo em vista que ele precisa ser reposto, né, cada EPI na sua periodicidade certa. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento, a gente vai falar um pouco agora sobre equipamentos de proteção coletiva, certo? A gente falou sobre os EPIs, né, anteriormente,
E os equipamentos de proteção coletiva, o próprio nome já sugere qual a finalidade, né? Eles protegem a mais de uma pessoa, né? Ele protege ao coletivo de pessoas onde eles estão instalados. Aí vem a parte de sinalização de segurança, os extintores e hidrantes, né, para combate a incêndio, toda a parte de sinalização de alerta, enfim, chuveiros de emergência, certo? Todo esse material que possa estar no ambiente de trabalho, que oferece a proteção a mais de uma pessoa, ele recebe essa nomenclatura de equipamento de proteção coletiva. Bem, gente, continuando a falar aqui sobre os EPCs, só que agora especificamente aos extintores de incêndio, né? E quais são os tipos que a gente pode encontrar aqui no Hospital Nossa Senhora, certo? Nós vamos ter os extintores de pó, tanto BC quanto ABC, já já vou explicar o que significa isso. A gente ainda encontra em menor quantidade o de água pressurizada, o AP, e também podemos encontrar o de CO2, que é o de gás carbônico, né? Que ele é muito fácil de identificar porque é o único que tem esse difusor aqui na ponta da mangueira, certo? Então, falando um pouco sobre os extintores de pó, nós vamos ter extintores da classe BC e ABC, né? A classe A refere-se aos sólidos não energizados, como papel, madeira, plástico, tecido, certo? A classe B refere-se aos gases e líquidos inflamáveis e a classe C aos equipamentos elétricos energizados, certo? Então a gente vai ter pó BC, que não atende à classe A, que são os sólidos não energizados, mas também a gente vai encontrar pós ABC, que atendem às três classes básicas de incêndio, certo? Que é um extintor de melhor eficiência, mais fácil de utilizar, porque ele atende ali as três classes básicas que possam existir em qualquer ambiente de trabalho, certo? O extintor de AP, de água pressurizada, a gente ainda encontra algumas unidades no hospital, certo? Ele exclusivamente para materiais sólidos não energizados, né? Papel, plástico, madeira. Jamais utilizar esse extintor em algum equipamento elétrico, por mais que ele não esteja ligado à tomada, mas a gente nunca deve utilizar o extintor de água nesses equipamentos elétricos, porque a gente sabe que algum equipamento elétrico pode ainda, mesmo desligado da tomada, ainda conter energia através de baterias, capacitores e outros componentes eletrônicos que possam armazenar essa energia. Além de que a água, em contato com essa energia, vai piorar o princípio de incêndio. Em vez de combater, ela vai piorar, e sem falar do risco que você tem de sofrer uma descarga elétrica pela própria água, certo? Então, é um extintor muito específico para ser utilizado apenas quando você tiver certeza que não tem o risco elétrico ali envolvido. E o de CO2, ele é um extintor BC, né, que serve para gases inflamáveis, líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos energizados, né? Ele é o melhor para a questão dos elétricos, dos equipamentos elétricos, porque ele não deixa resíduo como o pó deixa, certo? Então, se for um equipamento mais sensível, né, um computador, uma impressora, esse equipamento eletrônico mais sensível, é preferível que você utilize um extintor de CO2, porque após ali a utilização ele vai deixar nada de resíduo, né? Porque é um gás, o gás vai se dissipar, vai ali debelar o fogo e vai se dissipar sem deixar resíduo, diferente do pó, né? Que ele vai agir ali por abafamento, porque vai cobrir toda a área ali do princípio de incêndio, mas o pó vai permanecer ali no equipamento e pode vir a trazer problemas futuros para esse equipamento, certo? Então, basicamente, nós temos esses três tipos de extintores. Você que não é da brigada ou não conhece esses equipamentos, né, só faça o uso se você realmente tiver certeza do tipo de extintor, né, para aquele tipo de ocorrência. Para isso, você deve investir tempo olhando o rótulo, né? Todo o rótulo dos extintores traz toda a informação necessária ali para a sua utilização. Ele informa se pode ser utilizado ou não em equipamentos elétricos, certo? Ele traz um passo a passo básico aqui de como utilizar, né? Esse passo a passo básico começa pelo rompimento do lacre aqui, que tem esse gatilho, ele é travado por um pino e um lacre de segurança. Então você começa girando esse pino para quebrar o lacre, retira o pino metálico, aí você vai ter o gatilho liberado ali para uso, certo? Você vai com uma das mãos segurar esse gatilho, com a outra vai segurar na mangueira
apontando para a base do fogo, né? Nunca para cima, para as chamas que estão em cima. Você vai tentar abafar e cobrir aquela região ali onde está vindo todas as chamas, que é para promover realmente o combate àquele fogo, certo? Com movimentos circulares, tentando sempre cobrir toda a base do fogo, certo? O de água e o de pó, o uso é bem mais simples do que o de CO2. O de CO2 você tem que ter uma preocupação muito grande, porque ele é um gás e quando ele é liberado aqui de alta pressão para a pressão ambiente, ele sofre uma queda brusca de temperatura, certo? Então ele congela toda essa parte aqui da mangueira, certo? O difusor, às vezes aqui no fundo do cilindro também fica congelado por conta dessa queda brusca de temperatura. O gás ele sai aqui da boca do difusor em torno de menos 70 graus Celsius, então é muito gelado, certo? E a gente sabe que temperaturas abaixo, né, de zero, temperaturas é, frias, né, elas também podem causar queimadura à pele humana. Então, você tem que ter a preocupação de que vai segurar realmente só nesse punho aqui da mangueira, que ele tem um tratamento térmico que ele não vai deixar essa temperatura fria passar para a sua mão, né? Jamais segurar aqui no difusor ou na própria mangueira, porque tudo isso aqui vai ficar congelado e você pode queimar a sua mão, certo? Aqui também no gatilho não ocorre esse processo de queda de temperatura, né? Não congela, então você pode segurar tranquilamente aqui no gatilho e exclusivamente no punho, certo? E o processo de utilização é o mesmo dos outros, né? Gira o pino, quebra o lacre, remove o pino com uma das mãos, segura o gatilho extintor, com a outra segura no punho da mangueira e direciona para a base do fogo, fazendo os movimentos circulares como a gente falou, certo? Então, isso são orientações básicas, mas a gente sempre reforça a importância de você que não é da área de segurança ou não é brigadista, sempre, se você se vê naquela situação ali sozinho e você que precisa combater, certo? É importante que você invista um tempo em entender se esse extintor realmente pode ser utilizado naquela ocorrência. Bem, pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a brigada de emergência aqui do hospital, certo? Nós precisamos ter uma brigada formada e mantida, né, capacitada aqui no hospital por força da NR 23 e das normas técnicas do Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado do Ceará, certo? Então, nós formamos a nossa brigada em 2021 e essa brigada vai passar por um processo de manutenção, que são reuniões periódicas para sempre estar capacitando essa equipe de pessoas, né, na questão da prevenção, combate a incêndio e também atendimento a vítimas em caso de acidentes, certo? Então, ela é capacitada para quê a nossa brigada, certo? Para ela atuar principalmente na prevenção de incêndio e demais sinistros e acidentes dentro da empresa. Essa é a função primordial da brigada, não é só trabalhar lá na correção depois que acontece o incêndio ou o acidente, não. Também atuar na parte preventiva, né? Orientando os colaboradores do seu setor, verificando se os extintores e hidrantes e demais equipamentos de prevenção e combate a incêndio estão em perfeitas condições de uso, verificar a sobrecarga de tomadas elétricas, o mau uso de alguns equipamentos elétricos que possa vir a causar um incêndio. Então, a brigada principalmente precisa atuar ter essa visão preventiva, né? Não só apenas a visão corretiva, certo? Obviamente que também ela é capacitada para realizar primeiros socorros, para combater incêndios, para transportar acidentados e para realizar o abandono seguro do local de trabalho, caso essa situação de incêndio progrida, né, para uma situação de maior risco em que a gente realmente precise abandonar, fazer a evacuação total da edificação. Então, ela é capacitada, conforme eu falei, né, nesses aspectos aqui, mas lembrando que a principal função da brigada é trabalhar juntamente com o SESMIT, a CIPA e as áreas, né, na questão da prevenção, certo? É bem melhor a gente investir o tempo na prevenção do que depois tentar corrigir, né, um acidente, um incêndio ou o que for. Bem, a brigada ela é formada, né, por profissionais de diversos setores. É importantíssimo que ela tenha representantes em praticamente todos os setores e em todos os horários, né, para sempre em qualquer horário, em qualquer escala, mesmo noturna, a gente tem alguém da brigada ali
né, no hospital e nos setores para estar ali a postos, que a gente nunca sabe quando é que vai acontecer um sinistro, um princípio de incêndio. Então, ela tem essa característica de ser bem distribuída nos setores e horários, certo? Qualquer funcionário CLT, né, que tenha passado do período de experiência e seja aprovado em avaliação realizada pelo SESM, pode vir a fazer parte da brigada, né? Eu falei que ela foi formada, né, em 2021 e essa formação ela precisa ser reciclada a cada 2 anos, certo? E durante essa formação a gente sempre aproveita para trazer novos componentes para repor aqueles que porventura saíram da empresa ou não puderam mais estar participando dos encontros. Então, você que quer participar da brigada, fique sempre atento. Quando existem vagas, a gente faz a divulgação, informa todo como é que é o processo, né, de inscrição e seleção para você vir a poder fazer parte dessa equipe, né? Uma vez você sendo selecionado, você vai fazer a formação e vai entrar no calendário ali de reuniões periódicas para estar realmente sempre ali cumprindo esse calendário e, obviamente, estar sempre capacitado para todo o atendimento de emergência que eu falei no slide anterior. Bem, pessoal, a gente está chegando ao final do treinamento, certo? E a gente traz aqui agora a parte do papel dos colaboradores, né? De nós funcionários, né? Tanto os diretos quanto indiretos, certo? Qual o nosso papel em relação à segurança do trabalho, certo? Basicamente é o que? É comunicar à chefia e às áreas envolvidas as situações com potencial de gerar sinistros, certo? Comunicar ao seu líder imediato, a sua gestão, se for alguma condição do ambiente, né, que seja caso de abrir um chamado para manutenção, você deve proceder com esse chamado, certo? Deve contribuir caso ocorra, né, alguma situação de sinistro ou emergência. Se você for solicitado dentro da sua capacitação, se você tiver capacitação para isso, você pode ajudar no atendimento a um combate a incêndio, a uns primeiros socorros de acidentado, a um transporte de acidentado, desde que você seja capacitado para isso, né? A gente comentou que existem várias equipes, além do SESMIT, como a Brigada e a CIPA, que recebem capacitação para isso, mas se você for solicitado em uma situação e se você for capacitado para isso, você pode sim contribuir ali no atendimento daquele sinistro. E continuando aqui com o nosso papel, né, dos colaboradores, a gente espera que vocês sigam as regras e protocolos tanto de segurança, saúde ocupacional, meio ambiente e qualidade, né, que a gente tentou deixar claro aqui a importância, né, desses protocolos e dessas regras, né, que a gente falou aqui mais especificamente da segurança, mas a gente sabe que existem outros protocolos de saúde, meio ambiente e qualidade aqui da nossa instituição que são importantíssimos, né, para a sua segurança, para a sua qualidade de vida no trabalho, para a entrega no seu trabalho, certo? Então, a gente reforça aqui a importância da gente estar seguindo esses protocolos, certo? A gente espera que você adote um comportamento seguro, que esse comportamento seguro obviamente vai trazer ganho para você na sua segurança, na segurança dos seus colaboradores, no seu dia a dia ali, no desenvolver das suas atividades, certo? E se você também atuar como multiplicador, vai estar contribuindo fortemente para a nossa cultura de segurança. E quando a gente tem uma cultura de segurança forte, né, implementada, em que todos se preocupam ali com a sua segurança e a de todos, todos nós ganhamos com isso, certo? Seja o colaborador, seja a instituição, seja o paciente, seja o acompanhante. Todo mundo tem um processo aí de ganho com esse fortalecimento da cultura de segurança. Muitíssimo obrigado, pessoal, por ter participado desse treinamento. Eu trago aqui essa frase simples, que é um retrato realmente desse dia a dia que a gente espera, né, do comportamento seguro, certo? Que é o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, certo? De Robert Collier, certo? Essa questão dessa atitude diária, mesmo que mínima e pequena, mas que seja diária, seja cotidiana, é o que realmente traz esse fortalecimento da cultura e, consequentemente, ganho aí na prevenção de acidentes, na qualidade de vida no trabalho, todos esses aspectos que a gente reforçou aqui nesse treinamento. Então, a gente espera, né,
acredita fortemente que você ali no seu dia a dia vai estar praticando esses pequenos esforços, que nada mais é do que seguir as regras, é utilizar o EPI, é não utilizar o Adorno, é orientar um colaborador um colega seu que não está seguindo essas regras, certo? Esses pequenos esforços repetidos no seu cotidiano vai cada vez mais trazer esse ganho na prevenção de acidentes aqui para a nossa instituição, certo? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.